Boa noite, meu nome é João Martins. Eu sou o João Paulo. Eu sou o Davi. Eu sou o Breno. Eu sou o Pedro. E hoje a gente vai falar um pouco da dificuldade do acesso às universidades pela população negra. Mas antes da gente entrar em qualquer assunto falando da dificuldade dessa população atualmente, a gente precisa voltar um pouco e contextualizar um pouco historicamente o que aconteceu com esse grupo no Brasil. Durante o processo da escravidão, houve um processo de desumanização do negro. E isso fez com que ele fosse visto como uma ferramenta de trabalho. E essa interpretação do negro como uma ferramenta de trabalho foi um dos principais processos que auxiliou a acumulação primitiva de capital, que fez com que o capitalismo pudesse entrar em vigor. Se você levar em conta que nas colônias a mão de obra dos latifúndios era escrava, os escravos foram os principais trabalhadores que fizeram com que a agricultura gerasse e as monarquias europeias conseguissem ter acúmulo de capital suficiente para que o capitalismo vigorasse da forma que vigorou. Sim. Então a gente pode continuar concluindo essa ideia da escravidão, o quanto ela afetou e retardou o processo de avanço da população negra, tanto social quanto intelectualmente, que nós temos instituições centenárias no nosso país que são mais velhas, mais antigas quanto a própria abolição da escravidão. Por exemplo, a instituição de ensino Pedro II, uma das principais escolas federais do Brasil, é mais antiga do que a abolição da escravidão. Ou seja, você tem cidadãos brasileiros que tiveram a oportunidade de ter um acesso de um ensino qualificado, de alto nível, antes mesmo de grande parte da população brasileira, incluindo a população afrodescendente, de ter direito à liberdade. Então, esse processo denota muito como a escravidão e o processo da construção de uma sociedade racista no Brasil afetou e afeta muito a forma como os negros são possibilitados de ingressar ao ensino superior. É muito importante a gente lembrar também que o Brasil ele foi um dos últimos países no mundo a abolir a escravidão e foi o último país na América Latina a abolir a escravidão. E mesmo após a abolição da escravidão, esses negros não tiveram o acesso adequado ao mercado de trabalho e ao mercado social. Logo após a abolição da escravidão, políticas públicas foram feitas para que os negros fossem prejudicados, como a política da vadiagem, onde não permitia que os negros ficassem na rua até determinado horário, o que fez com que vários negros fossem presos. E esses negros que não tinham acesso ao mercado de trabalho, eles acabavam voltando, em sua maioria, para os seus senhores de engenho para ocupar seu mesmo cargo de trabalho que ocupavam na escravidão, só que agora com uma remuneração mínima que não valia a pena para eles. Muitas vezes nem remuneração, né? A maioria dos casos, na verdade, mantinha o processo escravocrata, mesmo assim com a prerrogativa de manter esse trabalho, mas com foco, na realidade, de importar novos funcionários, novos trabalhadores da Europa. A gente sabe que no Brasil, principalmente no Sudeste e no Sul brasileiro, tem muitas colônias europeias, do leste europeu, do norte da Europa, do sul da Europa, Portugal, Polônia, Alemanha, que vem junto desse processo, né? O imperador, Dom Pedro II, como uma maneira de amenizar os grandes latifundiários pela atitude, né? Pela lei, pela construção da Lei Áurea, ele começa a propor, né? Incentivar a imigração europeia para poder trabalhar nesses campos, para continuar tendo não só trabalhadores qualificados, né, mas trabalhadores que eles consideravam pessoas, né, que eles consideravam seres humanos. Tanto que após a escravidão, a gente tem um processo que já começa na Primeira República, na realidade, não no fim da monarquia, que é queima de arquivos, como se o Brasil não quisesse corrigir ou reparar toda a história escravocrata desse país, quisesse de fato apagar, fingir que não existiu, que não aconteceu. E a gente pode observar isso até hoje, né? Muita gente deslegitima ou então tenta reduzir o que foi esse processo, desconsiderando que isso afetou completamente a nossa noção de país e a nossa realidade de hoje. E essa queima de arquivos não foi só uma forma de atrapalhar a inclusão desse grupo na sociedade. Essa queima de arquivos acabou com a identidade desse povo. Porque essa queima de arquivo incluiu a exclusão dos nomes, origem de todos os escravos que vieram durante esses 300 anos de escravidão no país. Então,
durante esse processo de escravidão todo, existiam registros de onde veio cada escravo, o local, o nome de origem. E com essa queima de arquivos, você teve um grupo gigantesco de pessoas que não sabiam de onde elas vieram, não sabiam seus próprios nomes, não tinham noção nenhuma de nada de como elas foram. Então essa falta de identificação que eles tinham faziam com que eles se tornassem só corpos vazios no meio de uma sociedade. Sim. E agora a gente pode falar desse processo que se sucedeu após o fim da escravidão, que é da formação dessa população afrodescendente ex-escravizada em comunidades, né? Esse povo, evidentemente, não lido pela sociedade da época como seres humanos, com certeza não tendo acesso a um trabalho, um ofício digno e a escolarização, começou a se concentrar em regiões do centro da cidade do Rio de Janeiro, em sua maioria, dos escravizados que se concentravam aqui, e formar os conhecidos na época como cortiços. Um grande cortiço que tinha no centro do Rio de Janeiro e ficou famoso era um cortiço chamado Cabeça de Porco, que até pessoas mais velhas, até hoje, costumam associar esse tipo de moradia irregular, que ainda existe na nossa cidade, à cabeça de porco. O termo cortiço passou a ser obsoleto e desutilizado. Pessoas mais velhas costumam até associar a esse termo. E essa relação dos cortiços com as criações da favela mostram muito o começo da Primeira República, que foi um começo, como todo mundo sabe, né? A República começa a partir de um golpe militar. Os militares dão um golpe em Dom Pedro e iniciam a primeira ditadura militar no Brasil. Então esse período é também marcado por muita repressão pública sobre a população brasileira. E nesse contexto dos cortiços, a gente observa que no período do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, ele aplicou uma política no início do século XX que foi conhecida como bota abaixo, que era expulsar essa população que vivia nesses cortiços e abrir espaço desses cortiços, abrir grandes avenidas na cidade, que essas avenidas existem até hoje. A Rio Branco, a Presidente Vargas, para poder construir uma imagem de um Rio de Janeiro eurocêntrico, um Rio de Janeiro europeu. Não um Rio de Janeiro que foi usado como o maior porto de escravos da América Latina por 300 anos, mas um Rio de Janeiro europeu e eugenizado. E essas pessoas que foram expulsas desses cortiços, também negros, também afrodescendentes, muitos filhos de escravos, de escravizados ou ex-escravizados, começaram a ocupar o interior do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense, a zona norte do Rio de Janeiro, essas regiões começaram a ser ocupadas. E, como eu afirmei antes, no início da Primeira República, houveram muitos movimentos de represária ao modelo político da época. Então você tem como, por exemplo, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Canudos, e o exemplo da Guerra dos Canudos é muito importante para a formação da primeira comunidade. Como afirmado pela Renata Souza, que usou na palestra dela como exemplo, diversos soldados do Exército Brasileiro da época, que boa parte era formado pela população negra, ex-escravizada, filhos de ex-escravizados, foram cumprir a missão deles lá no sertão do Ceará, em Canudos. Fizeram um massacre conhecido por todo mundo, né? 20 mil pessoas assassinadas, voltaram, e quando essa missão foi cumprida, houve a promessa a partir do Exército Brasileiro de que as pessoas receberiam condições de moradia adequadas e teriam oportunidades de poder ascender socialmente. Porém, essas promessas foram vazias, essas pessoas não receberam essas oportunidades e esse acesso à moradia. Então eles começaram a ocupar um morro que tem atrás do Palácio do Duque de Caxias, ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, que inicialmente foi conhecido como Morro da Favela. E hoje ela é conhecida como Morro da Providência, porque até hoje a população que vive lá não recebe providência nenhuma por parte do Exército. É muito legal a gente ver essas histórias e ver o quão crítico seria se a gente não pudesse ter o espaço de direito, como estamos tendo na nossa universidade, de falar sobre isso, de vermos palestras que nos fazem refletir e pensar. Mas, falando um pouco mais de universidade agora, o povo negro e o povo periférico tem uma dificuldade muito grande de ingresso nas universidades ainda. Mas para a gente falar da universidade, a gente precisa falar da base
que é o caminho para a universidade, que são as escolas. Hoje, os ensinos médios, os ensinos fundamentais, eles são muito precarizados. Nas regiões afastadas do centro, nas regiões periféricas, os estudantes têm muitos problemas, como os problemas de chegar até a escola, problemas de segurança e, principalmente, problema de infraestrutura. Essas pessoas vão para a escola, às vezes não tem professor para dar aula, às vezes não tem água, às vezes não tem comida, e aquela pessoa, infelizmente, não consegue ter a comida dentro de casa e precisa da escola para isso. Então, o caminho até a universidade começa nas escolas, e as escolas do Rio de Janeiro e de grande parte do Brasil, as escolas públicas, têm um ensino muito precarizado por conta da falta de infraestrutura, da falta de investimento. É impossível a gente falar em melhora do país, em avanço do país, se a gente não focar na nossa base, que são as escolas, que são os ensinos municipais, os ensinos federais. É muito importante a gente sempre lembrar que o caminho para a faculdade, o caminho para as universidades são as escolas. E a maioria das escolas do Rio de Janeiro são precarizadas. Outro problema muito grande também, que o principal alvo desse problema é a população negra, é a evasão escolar. Porque não tem como você pegar um grupo de pessoas que desde sempre, nessa corrida do sucesso, do ensino para ganhar a vida, já inicia atrás, que é um processo historicamente, como a gente viu aqui, desde o fim da escravidão, essas pessoas foram marginalizadas pela sociedade, não conseguiam trabalho, não conseguiam moradia, não conseguiam nada. Não tem como esse grupo dedicar tanto tempo de vida para adquirir conhecimento e não direcionar para o trabalho. Porque não tem como você focar em estudar se você não tem o que comer na sua casa. Sim. Se você não tem o que comer na sua casa desde cedo e sua mãe tem você e mais 5 irmãos, quando você faz 10 anos, você tem que sair de casa para trabalhar. Porque se você não trabalha, não tem o que comer quando você chega em casa. Então, esse processo todo de precarização da educação, da tangenciamento dos direitos da população negra, fez com que até o ato de ir à escola fosse difícil para os jovens negros. E para a maioria das pessoas, elas às vezes veem como um fracasso premeditado uma criança periférica ir para a escola. É dito a várias crianças que não adiantam elas estudarem porque elas não vão ser ninguém na vida. Então a idealização do fracasso já está sendo incutida aos poucos na cabeça dos nossos jovens, porque algumas pessoas não entendem que ir à escola é necessário, independente de tudo que a gente possa pensar. Óbvio que, como o Martins falou, as pessoas não têm mesmo condição de ir à escola, você precisa trabalhar, mas o ensino, o estudo, ele é muito importante. E agora a gente chegando na universidade, a gente pega toda essa carga escravocrata, todo esse racismo estrutural que foi composto pela nossa sociedade, e nós vemos pessoas que não conseguem entrar na universidade pública, na universidade federal. É sempre muito difícil a gente ver maioria de negros em salas de universidades, porque o racismo estrutural e todas essas experiências que a gente trouxe, as experiências individuais de cada um, como segurança no local onde mora, fazem com que eles não consigam estudar da maneira correta e não consigam se dedicar aos estudos da maneira correta. E aí vem a importância das cotas, né, que é uma forma de combate a essas injustiças que o Davi e o Martins falaram. Que eu, como homem branco que estudou a vida inteira em escolas particulares, nasci e vivi a vida inteira na zona sul do Rio de Janeiro, eu nunca vivi. Vale lembrar que mesmo com as cotas, 18% dos jovens negros de 18 a 24 anos ainda estão cursando a universidade, enquanto com os brancos esse número sobe para 36%. Posso usar até como exemplo a minha experiência pessoal. Eu cresci na zona norte do Rio e muitas vezes eu cresci estudando em escola pública e ao longo da idade, quando eu fui crescendo, eu fui começando a perceber essas experiências de como socialmente o ensino não é enxergado pela população periférica, ou pelo menos não é se feito enxergar como uma via de mudança. O trabalho é a única possibilidade de você conseguir conquistar a coisa primordial na sua vida, que é o dinheiro. O intelecto, a informação não é prioridade quando você não tem estabilidade
no alimento que você vai comer, na casa que você vai morar, na luz que você vai usar. Então, a prioridade da vida da população periférica, de fato, não é a educação. Ainda mais quando você tem estruturas, como dito pelo Davi, que são muito precárias. No meu ensino médio, eu moro num bairro chamado Rocha Miranda, estudava numa faculdade não, estudei numa escola em Deodoro. Geograficamente é um bairro perto, só que a gente tem que atravessar a Avenida Brasil para chegar nessa escola. Então, todos os dias, sem exceção, eu chegava atrasado na escola. Não porque eu acordava tarde, ou enfim, é porque de fato o transporte público na nossa cidade é muito precário, muito ruim, e então dificultava muito o meu acesso. Mesmo assim, eu fui privilegiado em muitos sentidos, porque a maioria dos estudantes moravam dentro da comunidade próxima à escola. Então, muitas vezes, em dias de operação, em dias de enchente, as pessoas simplesmente não conseguiam nem sair de casa. O famoso caso de quando a polícia do exército deu 80 tiros no carro de uma família foi a 10 metros dessa escola que eu estudava. Para você ter a noção de como, de fato, essas pessoas não são nem lidas como cidadãos. É importante muito a gente ressaltar que palestras como essa que a gente assistiu são muito importantes, porque algumas pessoas às vezes não têm essa noção, e a gente sempre levantar a bandeira de que os negros realmente precisam ter um cuidado especial em universidades, em escolas, porque historicamente eles sempre foram prejudicados.